Boa tarde, Ana. Na série de entrevistas aqui no estúdio do JTV UFMA, eu converso com o candidato ao governo do estado, Hértz Dias, do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Obrigada pela presença. Nós temos 20 minutos a partir de agora e no final da entrevista, 1 minutinho para suas últimas considerações, candidato. Bom, eu queria abrir esse debate com este cenário de polarização, de intolerância. Existe uma boa parcela da população que não tolera mais essa relação tóxica entre a violência e o poder político. Eu queria uma compreensão do senhor sobre isso e como é que o senhor pretende administrar essas relações na sua administração? Então, primeiro, queria aqui mandar um salve aqui para os telespectadores, para toda a equipe que está aqui presente aqui, agradecer pelo espaço. Acho que debate democrático é esse, não você está excluindo um ou outro candidato de estar participando de debates, de entrevista, etc. Em relação à situação que está colocada, nós temos que estar muito atentos, que existe uma crise muito profunda do capitalismo, que é a maior desde 1929, que foi atravessada por uma crise pandêmica, e o que as classes dominantes de todo mundo, muito particularmente do Brasil, que é uma classe muito submissa ao que nós chamamos de imperialismo, está jogando o peso de toda essa crise nas costas da classe trabalhadora. O que se expressa aí na quantidade de pessoas que estão passando fome, literalmente passando fome, não tem o que comer, 33 milhões de pessoas num país que é o maior exportador de alimentos do mundo. Essa polarização, ela é fruto disso. O Bolsonaro, ele expressa sem máscara essa burguesia que tem um DNA de uma elite escravocrata no Brasil. Ele quer levar até as últimas consequências o que nós chamamos de processo de recolonização do Brasil, que não começou com ele, veio desde Fernando Henrique Cardoso, passando por Lula, por Dilma, por Temer, mas ele está tentando fazer isso num tempo muito rápido. O que significa isso? O Brasil está se transformando num país exportador de matéria-prima, como era na época da colônia. E não existe colônia sem escravo. Por isso que a situação da classe trabalhadora hoje no Brasil e no Maranhão é de semi-escravidão. Quase 90 milhões de pessoas estão fora do mercado formal de trabalho. É mais da metade da força de trabalho do nosso país. Para você recolonizar, semi-escravizar, você precisa, na compreensão dele, fechar o regime, acabar com as liberdades democráticas. Por isso que o Bolsonaro e o grupo dele de ultradireita estão pretendendo dar um golpe nesse país. Essa questão de dizer que não vai aceitar a eleição, se for voto eletrônico, é para tentar fazer no Brasil a mesma coisa que o Trump fez nos Estados Unidos após perder as eleições. Esse é um tema muito sério, que a maior parte das organizações do Brasil não estão discutindo, porque não se enfrenta ultradireita extremamente armada nas urnas eletrônicas. Nós do PSTU estamos defendendo que é urgente que a classe trabalhadora discuta a sua autodefesa para enfrentar esse grupo armado. Nós estamos dizendo que, caso ocorra um golpe, que vai se consolidar. Mas se existe uma tendência, é necessário que a gente esteja preparado para isso. O senhor falou mais de um cenário, obviamente que é um cenário importante, um cenário nacional, mas eu queria falar do seu governo. O senhor vai ter que administrar diferentes posições ideológicas. Igual aqui na universidade, por exemplo, nós conversamos com diferentes pessoas, setores, com inclinações políticas. Como é que, em termos assim, para a população, qual vai ser o seu compromisso também para poder um pouco amenizar essa situação, tensionar mesmo menos essa tensão no seu governo? Então, olha só, quando eu falei de semi-escravidão e recolonização, isso expressa com muito mais força aqui no Maranhão. Tá? 80% da força de trabalho do Maranhão está fora da formalidade. O nosso programa é um programa que tem um direcionamento, ele é um programa voltado para atender os interesses da classe trabalhadora. Nós não somos hipócritas. O PSTU não é uma fábrica de Gepeto e nossos militantes não são Pinóquios. Os outros dizem, vamos governar para todos. Você assiste o programa eleitoral deles, eles estão abraçando pessoas negras, pobres, faveladas, mas quem está por trás deles, eles não aparecem. Eles não vão governar para todos, eles vão governar para os grandes grupos econômicos que dominam esse Estado há mais de 400 anos. Nós estamos deixando bem claro, nós vamos governar para a classe trabalhadora. O programa do PSTU é para resolver os problemas da classe trabalhadora. Para resolver os problemas da classe trabalhadora, a gente vai ter que atacar na outra ponta. Por exemplo, o problema do campo.
Como é que nós vamos resolver o problema dos camponeses, se não nacionalizando as terras do Maranhão, que nem pertencem aos brasileiros, muito menos aos maranhenses, é do capital internacional, sem fazer reforma agrária? É necessário titular as terras dos remanescentes de quilombolas e demarcar as terras indígenas. Para isso não vai se dar com uma canetada. Nós vamos ter que enfrentar o agronegócio. Nós estamos defendendo a necessidade de expropriar o agronegócio, não só porque o agronegócio é responsável pela fome e pela violência, mas é porque está destruindo com o ecossistema do nosso estado, com o bioma do nosso estado. Uhum. O senhor está falando dessa parte de economia, né? A gente percebe, a gente observa que a maioria da população, ela vê a sua renda diminuir este ano, né? E temos um cenário agora um pouco mais estável, por exemplo, questão dos combustíveis, né? Uma redução aí, mas a gente sabe que a gente precisa de mais, né? Como é que o seu governo pretende melhorar esses indicadores, esse quadro aqui no estado? Então, os indicadores sociais, eles são fundamentais, tem a ver com esse primeiro ponto que nós falamos. Nós vamos fazer uma auditoria da dívida pública, que está previsto na Constituição, que todos os governos deveriam fazer e não fazem, porque sabe que essa dívida foi contraída para beneficiar grupos econômicos e grupos políticos. No Maranhão já são 6 bilhões de reais que nós devemos, e quanto mais você paga, mais a dívida aumenta, mais ela aumenta. Nós vamos fazer auditoria da dívida pública, vamos evidentemente identificar para quais foram os grupos que foram beneficiados. Nós vamos suspender o pagamento da dívida pública e você tem um dinheiro aí, uma verba suficiente para melhorar os serviços públicos. Outra coisa que nós vamos fazer, no Maranhão, parte da população está endividada. Em São Luís, dados do ano passado, cerca de 80% da população está endividada, sobretudo com cartões de crédito. O que nós vamos fazer? Nós vamos atacar na outra ponta. Se você pegar os maiores devedores do Maranhão, apenas 20 devem mais de 5 bilhões de reais. Vou repetir, mais de 5 bilhões de reais. Quem menos deve 190 milhões de reais. Quando é o indivíduo da periferia que compra um carro, uma moto, uma bicicleta, não paga, o banco vai e toma. Esses indivíduos se apropriam de verba pública, ficam tirando onda. Tem político, inclusive, envolvido nisso. Nós vamos montar um aparato jurídico e eles vão ser obrigados a devolver esse dinheiro aos cofres públicos. Outra proposta para tentar melhorar os indicadores sociais do Maranhão. Nós vamos criar uma empresa de construção de obras públicas. E nós vamos acabar com as ditas parceria público-privada, que é quem sangra as verbas públicas. E redução da jornada de trabalho, porque você construindo escolas, hospitais, etc., ou seja, um plano de construção de obras públicas, você gera emprego. E você reduzindo a jornada de trabalho sem redução do salário, você também gera emprego. Nós não vamos resolver o problema de desemprego, é impossível resolver no capitalismo, mas nós vamos tentar amenizar esse sofrimento da classe trabalhadora do nosso estado. Sim. Vamos falar um pouquinho de políticas de igualdade racial. Um dos grandes desafios, aí a gente sabe, que é a subrepresentação da população negra nos espaços políticos e de poder, né? Como é que o seu governo pretende equalizar essa representatividade? Quais serão as suas ações aí? Então, o Maranhão é um dos estados mais negros do Brasil. E, coincidentemente, é justamente uma das populações mais empobrecidas, porque é a combinação de classe e de raça. Nós vamos aplicar a nossa política de reparações históricas. O que é a política de reparações históricas? Foram mais de 380 anos de escravidão. Teve um setor importante da burguesia brasileira e maranhense que acumulou riqueza com a escravidão e acumulou riqueza exterminando os povos indígenas. Primeiro, política de cotas para as universidades, nós vamos ampliar e que seja nas universidades públicas, por exemplo, na UEMA, com dinheiro 100% voltado para a universidade pública, tentar garantir a permanência também desses estudantes, sobretudo nos cursos que são mais caros, direito, medicina, que você precisa ter mais dinheiro para comprar livro, etc. Mas também política de reparações históricas tem a ver com a titulação das terras de remanescentes de quilombo, com a demarcação das terras indígenas. Nós estamos propondo que nós vamos transformar o Convento das Mercês, que o governo do estado transformou no mausoléu do Sarney, nós vamos transformar numa universidade afro-indígena como política de reparações históricas. Então, essa é a política que a gente está defendendo para que haja a redução desses problemas raciais no nosso estado. Candidato, o senhor é professor de História, né?
E sabe da importância da lei das cotas, lei de cotas, perdão, que completa 10 anos esse ano. Né? E eu penso que já é um consenso nacional sobre a sua relevância aqui no país, mas agora a gente precisa ampliar e avaliar as políticas de permanência. O senhor falou em ampliar as vagas nas universidades, mas sobre as políticas de permanência, bolsas e essas outras questões. Como é que o senhor também pretende Então, tudo isso nós vamos... A bolsa ela vai ser fundamental, não o que aconteceu durante o governo do PT, em que muita gente acabou foi se endividando, né? Foi se endividando com fiéis e assim sucessivamente. Não é isso. É verba para educação pública, cotas nas universidades públicas. Agora, uma coisa que é importante, para que a gente possa diminuir essas desigualdades raciais, é necessário também que a gente tenha política que toque na questão econômica, porque, atenção, os negros entraram nas universidades, mas não saíram da favela. O genocídio negro, ele hoje é praticado sobretudo não, mas envolve inclusive uma faixa significativa de jovens negros escolarizados, inclusive com ensino superior. Então, se você não muda a situação de quem está morando na periferia, quem está morando na favela, o indivíduo vai entrar nas universidades e vai continuar praticamente na mesma situação. Por isso que tem que ter política de geração de emprego, salário igual, para trabalho igual, porque o negro e, sobretudo, as mulheres negras recebem salários inferiores aos brancos, muitas das vezes desempenhando a mesma função. Então, isso são políticas que nós vamos tentar desenvolver no nosso Estado. A pauta da inclusão é uma pauta importante no seu plano de governo. Vamos falar de insegurança alimentar, né? Quer dizer, quem não tem condições de fazer ao menos 3 refeições por dia, né? O Maranhão é um dos estados com os piores indicadores, a gente sabe disso, de moradias nessas condições. Como é que o senhor vai enfrentar essa questão que a gente considera que é básica também? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que a Assembleia Legislativa do Maranhão cometeu na última LOA foi um crime. Vou dizer abertamente, vocês são genocidas. Diante da situação que está colocada de fome no Maranhão, dados de 2019, 1.400.000 pessoas passando fome no Maranhão, com o índice de pobreza que nós temos no Maranhão, eles diminuíram em 10 milhões a verba para a agricultura familiar. Em 10 milhões era 108 milhões, diminuiu para 98 milhões, mesmo o orçamento do Estado do Maranhão crescendo em 2,5 bilhões de reais. Da pasta de desenvolvimento social, eles cortaram 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Por quê? Porque a LOA é uma sinalização para quais grupos econômicos eles vão governar. É para o agronegócio. O que o Maranhão está exportando? O Maranhão está exportando celulose. Quem se alimenta de celulose? Está produzindo soja. Está exportando cana-de-açúcar, algodão bruto, alumínio bruto, enquanto a população aqui passa fome. Como diz um amigo meu, que é do partido, que era amigo do Chico Mendes, o nosso Osmarino, ele diz o seguinte: nosso povo não se alimenta de PIB. Eles deviam ter vergonha de estar dizendo que o PIB do Maranhão é o 17º do país e a distribuição do PIB per capita é o último. Deviam ter vergonha disso, que nós estamos exportando soja para alimentar porcos na China, na zona do euro, enquanto nosso povo aqui está passando fome. E o alimento que vai para nossas mesas, 70%, é da agricultura familiar. E são esses camponeses que estão sendo perseguidos, são esses camponeses que estão sendo mortos. O governo do PSTU não é para beneficiar o agronegócio mais. Nós vamos frear o Mato Piba, que é a nova fronteira agrícola que envolve o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que está sendo a responsável pela destruição do cerrado no Maranhão. Então aumentar a verba para a agricultura familiar, para que a gente possa saciar a fome do nosso povo. O que sobrar, a gente exporta, sobretudo para a América Latina, onde nossos irmãos estão passando fome nesse momento. O senhor falou em aumentar a verba, né? Mas como é que o senhor pretende fortalecer esses pequenos agricultores para além dessa verba? Quais serão os outros investimentos? Vocês vão fazer cooperações? Vocês vão conversar com as instâncias locais, com as universidades? Como é que vai ser? Então, nós vamos fazer parceria, sim, com as universidades. A Expoema, que é um elefante branco do latifúndio do agronegócio, nós vamos transformar aquilo ali no centro de distribuição de alimentos.
porque ela está numa área localizada, está numa área próximo dos principais bairros aqui de São Luís, por exemplo. Mas não vamos fazer isso também em outros municípios de São Luís, e que as pessoas estão passando fome. Que ali também seja um espaço que o curso de agronomia possa desenvolver, inclusive, tecnologias para tentar resolver também o problema da fome e o problema do campo. Agora, isso que nós estamos falando, nós não vamos fazer com uma canetada. Não é o PSTU, um monte de iluminados que vão resolver isso. Nós só vamos conseguir fazer isso apoiado na organização dos trabalhadores, que nós chamamos de conselhos populares. São os conselhos populares que vão definir a política do nosso governo. Uhum. Candidato, o senhor aborda no seu plano de governo obras públicas de moradia, né? Um grande plano para isso, hospitais, saneamento básico, infraestrutura. Como é que o senhor vai fazer isso? Como é que o senhor vai fazer a gestão desses recursos? Então, em primeiro lugar, vem a questão da necessidade de criar essa empresa pública. Isso significa que nós vamos romper com as outras. E rompendo com essa parceria público-privada, porque na verdade o que prevalece são lobbies. O caso aí do assassinato que envolve a Câmara de Vereadores aqui de São Luís tem a ver com lobby. Então tem um lobby muito grande. O que é a cidade? A classe trabalhadora tem uma percepção da cidade, os empresários têm outra. A cidade para a classe trabalhadora, o serviço é valor de uso. Eu utilizo o transporte coletivo, a escola, os hospitais para melhorar nossas condições de saúde e de repertório cultural. Os empresários não, o empresário não usa transporte coletivo, mas ele quer se apropriar para quê? Não é valor de uso, é valor de troca, mercadoria. Ele não usa hospital público, mas ele quer se apropriar dos hospitais públicos para quê? Para ganhar dinheiro. Saúde para eles é o quê? É mercadoria. O governo do PSTU tem como centro desmercantilizar os serviços públicos. Aí o pessoal, mas você é contra a iniciativa privada? Na verdade, os serviços públicos surgiram para facilitar a produção e circulação de mercadorias. Qual é o problema da elite do Maranhão e do Brasil? Como eles não têm coragem de enfrentar o capital estrangeiro, não têm coragem de manufaturar os produtos aqui, eles mesmos produzir, porque tem que importar, o que eles fazem? Qual é a alternativa? Saquear os cofres públicos, transformar a educação, saúde, transporte em mercadoria. No governo do PSTU, não. Vai ser desmercantilizado. Uhum. O senhor está falando também do transporte, né? E até nós acompanhamos a sua entrevista na Rádio Universidade, né? O senhor falou do ferryboat e essa questão do transporte público, da municipalização. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, a sua proposta. A estatização nós defendemos aqui no nosso candidato a prefeito, porque aqui existe uma empresa. Existe uma empresa que foi criada durante o governo de Jackson Lago, municipal, e ela não funciona para quê? Para ficar dependendo desses consórcios. O ferryboat é a expressão disso, aquilo ali é absurdo. A gente fez um cálculo sobre o número de viagens, de carros, dá mais de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais, é uma mina de recursos aquilo ali. E as pessoas se humilham. Viajei esse final de semana para a Baixada Maranhense, fazer atividade com os quilombolas. Para sair daqui para lá eu gastei 7 horas. Para voltar 6 horas de viagem. É um absurdo, uma dinheirama. Nós vamos estatizar aquele setor. Essa dinheirama toda dá para você comprar, inclusive, ferryboats à vista. Dá para você fazer concurso para empregar mais pessoas naquele serviço, melhorar as condições de trabalho de quem está lá e acabar com esse inferno na vida de quem vive na Baixada Ocidental, na Baixada Maranhense, que é em torno de 2 milhões de pessoas passando isso cotidianamente para você beneficiar 1, 2, 3 pessoas que ganharam a licitação para fazer esse tipo de serviço da forma como tem feito. Uhum. O senhor falou em concurso público, qual que vai ser o compromisso do seu governo também para poder atender os servidores, garantindo mais concurso público, para poder melhorar essa questão da formalização do emprego? A gente tem um tempo agora curto. Então, o Maranhão tem um dos piores serviços públicos do Brasil e não é culpa dos servidores. Tá? Tem a ver com todo esse debate que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, saúde é o que tem o menor índice de médico por habitante, por cada 10 mil habitantes. É 8 para cada 1000. É vergonhoso. Aí você tem o EMASU, que está lá daquele jeito, o curso de medicina. Na verdade, aquilo ali não tem nem dotação orçamentária, é uma vergonha no país, no estado que precisa melhorar a saúde. Educação, mesma coisa. O que nós vamos fazer para resolver os serviços públicos? O PSTU não vai indicar secretário para pasta A ou B. Quem vai fazer isso são os conselhos populares. Os conselhos de educação são os trabalhadores da educação, os trabalhadores da saúde, trabalhadores do transporte coletivo. São eles que vão escolher a equipe. Nós estamos defendendo que nenhum parlamentar receba um salário superior ao salário de professor. Se eu saio sou eleito como
governador, eu vou ter que viver com o meu salário. E se eu quiser aumentar o meu salário, eu vou ter que aumentar também o salário dos professores. Vou te interromper para suas considerações finais, o senhor tem 1 minuto. Tá bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo debate, eu acho que é muito importante isso aqui. Queria pedir a você para votar no PSTU, votar na Vera Lúcia, que é a nossa candidata a presidenta, votar na Raquel Tremembé, uma operária negra, outra indígena, inclusive maranhense, votar nos candidatos do PSTU, Estes, o Jário Mesquita, que é o nosso vice, nos deputados e deputadas do PSTU e, ao mesmo tempo, dizer que esse processo é extremamente antidemocrático, nós não teremos tempo na televisão, não teremos tempo na rádio, não participaremos do debate que vai ter agora na Mirante, sendo que os outros candidatos, sobretudo aqueles que estão pontuando, estão pegando recursos, além do fundo partidário, fundo eleitoral, do orçamento secreto, que é o maior esquema de compra de votos da história do Brasil, e nós exigimos que cada um desses candidatos devolva esse dinheiro aos cofres públicos para que seja incorporado ao auxílio emergencial. Ótimo, então, obrigada pela entrevista. Hoje eu conversei com o candidato ao governo do estado, Hertz Dias, do PSTU, na sabatina da TV UFMA. Obrigada pela sua audiência. Ana, é com você.